Mestrado em fonoaudiologia, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, do Papo de Fono para Fono, e eu vou contar um pouco para vocês como foi o meu processo para ingressar no mestrado e durante o mestrado, como que aconteceu, o que eu precisava desenvolver. Então, se você quiser saber, é só continuar aqui comigo. Essa é uma dúvida que surge com frequência, principalmente quando a pessoa está terminando a faculdade, não sabe se vai para o mercado de trabalho ou se segue carreira acadêmica já direto depois da graduação. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Se você não conhece a minha história ainda como fonoaudiólogo, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar ele sugerido aqui em cima, caso você queira conhecer a minha história. Mas, resumindo, eu fiz a minha graduação numa universidade particular, que foi na Unimar, lá em Marília. E nessa faculdade a gente teve bastante prática clínica, mas zero em pesquisa, não tive incentivo algum à pesquisa e eu não aprendi a lidar com essa área acadêmica na faculdade. Então, quando eu resolvi fazer o mestrado, era um mundo 100% novo para mim, eu tive que pesquisar muito para saber como eu conseguiria entrar e o que eu deveria desenvolver lá dentro. A minha vontade de fazer o mestrado é porque eu sempre gostei de ensinar, meu sonho sempre foi dar aula e eu acho que o mestrado contribuiria para isso e realmente contribuiu. Então, pensando primeiro no processo que eu precisei passar para entrar no mestrado. E é o mestrado da Unesp de Marília, tá? Eu fiz lá o mestrado em distúrbios da comunicação humana. Então, o processo seletivo em outras universidades pode ser que seja diferente desse que eu passei, mas eu acredito que de uma forma geral é mais ou menos a mesma coisa nas universidades. Eu precisei fazer um projeto de pesquisa e escolher uma área de pesquisa. Então, na época eu estava atendendo muitos pacientes com gagueira, estava fazendo muitos cursos sobre gagueira para atender esses pacientes e por isso eu desenvolvi o meu projeto na área da fluência. Então, fiz um projeto de pesquisa e aí você envia uma série de documentações comprovando a sua formação, mais o seu projeto de pesquisa para a Unesp. E aí eles aprovam ou não o seu projeto. Seu projeto sendo aprovado, você vai passar por uma prova específica de fonoaudiologia, por uma prova de inglês, de proficiência em inglês, e você, sendo aprovada nessas provas de fono e de inglês, ainda passa por uma entrevista com os professores da pós-graduação. Então, foi todo esse processo que eu passei. A prova específica de fonoaudiologia foi bem aberta na Unesp, não foi assim uma prova com perguntas dissertativas de diversas áreas. Eu não me lembro exatamente qual era a pergunta, mas era algo para eu escolher dissertar sobre um assunto da área que eu tinha escolhido. Então, eu não achei difícil por isso. Desde que você escreva uma boa redação, que você não cometa erros de português e que você tenha um bom conhecimento daquela área para a qual você está se propondo a desenvolver uma pesquisa, foi tranquilo, pelo menos lá. A prova de inglês foi mais tranquila ainda, porque era uma prova muito básica. Assim, eu fiz 6 anos de inglês, talvez tenha sido tranquila para mim, porque eu já tinha estudado inglês por 6 anos, mas a gente podia inclusive usar o dicionário para fazer a prova, então eu nem precisei usar o dicionário, fiz a prova com muita facilidade, consegui nota máxima nessa prova, então foi tranquilo também. O que pegou para mim mais foi fazer o projeto de pesquisa, porque eu não tinha experiência alguma em como elaborar um artigo, em como fazer um projeto de pesquisa, e eu tive que estudar muito sobre tudo isso para conseguir fazer o meu, e a entrevista, porque você vai e eles fizeram uma sabatina comigo sobre o meu projeto de pesquisa e inclusive sobre coisas relacionadas à minha vida pessoal. Por quê que eles perguntam sobre a vida pessoal? Porque o mestrado tem um período de 2 anos. Então eles vão perguntando se você pretende ficar na cidade por esses 2 anos, se você está disposta a receber uma bolsa e se dedicar integralmente ao mestrado, fazem perguntas específicas sobre o projeto. Então, é um momento tenso. No caso do que eu passei lá na Unesp, tinha a coordenadora da pós e todos os professores em volta, e todos os professores me fazendo perguntas, mas, graças a Deus, passei e comecei a fazer o mestrado. E no mestrado, o que eu precisei fazer? Desenvolver a minha pesquisa do projeto que eu tinha enviado. Então, lá, como era uma clínica escola, já tinha população para eu desenvolver esse estudo, que foi com pessoas que gaguejavam. Eu fiz um estudo de retroalimentação auditiva atrasada,
para saber os benefícios desse recurso, né, na gagueira ou não. Desenvolvi o projeto, eu acompanhava a minha orientadora nas aulas da graduação, então muitas vezes também eu tive que dar aulas para a graduação, porque isso é obrigatório, você tem que ter uma carga horária de aulas que você ministra. Eu acompanhava também os atendimentos das meninas da graduação e muitas vezes não, sempre participava das supervisões. Então a minha orientadora de mestrado fazia as supervisões, ensinava para elas, né, como lidar com cada um dos pacientes, e eu acompanhava os atendimentos delas atrás do espelho, observava como que elas estavam atendendo, ajudava a passar algumas orientações também. Então, desenvolvi meu projeto, dei aula, supervisionava as meninas no estágio, corrigia muitas vezes os relatórios de estágio delas, junto com a minha orientadora, e também precisava cumprir alguns créditos em aulas. Então tinha uma série de aulas de vários temas, sim, temas diversos relacionados a distúrbios da comunicação humana, e eu precisava ter um número de créditos, que se não me engano eram 30 créditos, tá? E acho que cada aula tinham 2 dias e valiam 2 créditos, não lembro com detalhes disso. Mas eu sei que tinha um número de créditos em aulas que eu precisava cumprir também. Fora tudo isso, desenvolver meu projeto de pesquisa, acompanhar as meninas nos atendimentos, participar das supervisões, ministrar aula e participar de algumas aulas como aluna, eu precisava também publicar artigos, fazer apresentação de trabalhos em eventos, em congressos nacionais de fonoaudiologia ou até mesmo regionais, porque tudo isso contava como crédito. Basicamente, você tem um número total de créditos para atingir no mestrado e aí eles determinam o que você precisa fazer para atingir essa pontuação. Então, não adianta, por exemplo, eu querer fazer crédito só assistindo aula. Eu vou precisar cumprir créditos em todas essas habilidades, em todas essas atividades que eu acabei de falar para vocês. Depois que você desenvolve o seu projeto de pesquisa, você vai fazer como se fosse um TCC, mas você vai apresentar a sua dissertação. E esse momento se chama de qualificação. Você vai apresentar diante de uma banca que vai dizer se você está qualificada ou não a defender a sua dissertação de mestrado. Então é como se fosse um teste, a banca vai dizer para você o que você pode melhorar no seu trabalho, o que ficou bom, se você está apta ou não, porque pode acontecer de falar, não, o trabalho está horrível e não vai, mas geralmente isso não acontece porque você tem um orientador por trás e ele está te orientando a fazer, a desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Depois da qualificação, você faz as adequações que a banca sugeriu para o seu trabalho até chegar no dia da defesa. Todo esse percurso demora por volta de 2 anos ou um pouquinho mais, foi o que eu passei, né? Foram 2 anos fazendo mestrado. O que eu posso dizer da minha experiência com relação a isso para vocês é que foi 100% positiva. Tem momentos de estresse, nós somos muito cobradas. Eu passei ainda por certas dificuldades no início por não ter experiência com pesquisa, então coisas que poderiam ser muito óbvias para quem já estavam na graduação, na Unesp desde a graduação, para mim não eram óbvias. Então teve dificuldade sim, mas o lado positivo disso se sobressai com certeza, porque eu amadureci muito como profissional. Eu me senti realmente apta a dar aulas. Tem gente que fala assim, você nem precisa de mestrado para dar aula. Realmente você não precisa, desde que você tenha o conhecimento daquele assunto que você se propõe a falar, você pode dar aula sem ter o mestrado. Mas o mestrado me enriqueceu, me transformou numa professora. A partir de que momento eu virei uma professora? A partir do momento que eu fiz o mestrado. Porque no mestrado eu tive aula de didática e eu acompanhei na prática professores que são mestres, que são doutores, ministrando aulas. Então você suga muito dessa experiência com esses profissionais que já estão nessa área há muito mais tempo do que você, e isso faz muita diferença na sua atuação profissional. E aí, se você me perguntar, sério, mestrado é legal, então eu tenho que fazer o mestrado? Depende da área que você quer seguir. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica dentro de uma universidade, faça o mestrado, faça o doutorado, que com certeza isso vai ser fundamental e essencial para você. Se você quiser seguir uma carreira de dar aulas ou de fazer pesquisa, o mestrado vai ser também fundamental. Se você quiser seguir uma carreira mais clínica, de uma atuação mais na prática,
não sei se o mestrado seria a melhor opção. Talvez a melhor opção é você fazer uma especialização e você fazer cada vez mais cursos de atualização para atender da melhor maneira possível os seus pacientes. E os artigos científicos você consome. Então você consome esse material de mestrado de quem está lá fazendo mestrado, produzindo doutorado, e estudando e pesquisando e descobrindo novas técnicas de terapia e descobrindo coisas que podem beneficiar seu paciente, mas não necessariamente você precisa fazer um mestrado e um doutorado, porque lá vai ser muito mais focado para a pesquisa do que para o atendimento aos pacientes. Então, eu sempre digo que tanto o mestrado, quem segue essa área acadêmica, quanto quem não segue, são muito importantes e as áreas se complementam. Porque quem está lá no mestrado e no doutorado está estudando pra caramba para descobrir o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais o atendimento aos pacientes. E quem está atendendo ali o tempo todo na clínica, a semana inteira, dificilmente está desenvolvendo pesquisa. Então, um trabalho complementa o outro e ambos são importantes. Se ficou alguma dúvida com relação ao mestrado, a como funciona tudo isso, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de me acompanhar lá no Instagram, @dicasdafono. Vai ser um grande prazer ter você me acompanhando por lá também, tá bom? Um beijo e até o próximo Papo de Fono para Fono.